Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 139 Taiga Black. No presente, algumas moedas de ouro eram uma imensa soma para uma equipe ou guilda, para não falar de um indivíduo solitário. Afinal, mesmo quando uma equipe de elite estava limpando dungeons, eles não ganhavam mais de dezenas de dúzias de prata. Quando esse dinheiro foi dividido entre inúmeros membros da equipe, não haveria muito restante para o próprio time. Para não mencionar, a maioria dos jogadores não era tão rico em primeiro lugar. Eles precisariam gastar seu dinheiro em equipamentos, livros de habilidade, poções e outros consumíveis. Na maioria das vezes, esses jogadores estavam loucos por dinheiro, então, o que eles teriam deixado para doar para suas guildas? Todo o caso relacionado a guildas veio com despesas consideráveis, especialmente na construção do tesouro. Assim, mesmo depois de serem exprimidos de toda a sua riqueza, essas guildas ainda teriam que visitar ocasionalmente sites do mercado negro para trocar dinheiro do mundo real pela moeda do jogo para complementar seus fundos, para que não caiam as ruínas em suas despesas diárias. Estabelecer uma guilda tão cedo no jogo era um caso incrivelmente caro no mundo real e virtual. Os comerciantes do mercado negro estavam constantemente com pouca oferta devido à alta demanda, resultando em uma remuneração na moeda do jogo. Mesmo assim, embora as alianças estivessem dispostas a comprar, esses negociantes geralmente não teriam nada para vender. Um jogador médio nem sequer tinha dinheiro suficiente para si. Então, como eles poderiam estar dispostos a vender a sua moeda no jogo para alguma mudança no bolso na vida real? Uma guilda era basicamente um sumidouro gigante que engoliu fundos e causava dores de cabeça infinitas para o líder da guilda. Se o fluxo de dinheiro acabasse, toda a guilda entraria rapidamente em colapso. No entanto, apesar de tudo isso, enquanto essas guildas persistirem, suas perspectivas seriam extremamente otimistas. Mais adiante, quando o Path for Power foi implementado, as fortalezas em cada cidade estarão abertas para que as guildas possam disputar. Se uma guilda bloqueasse com sucesso uma fortaleza e ocupasse-a por um período de tempo, então essa fortaleza lhes pertenceria, o que significaria que receberiam os impostos de cada propriedade, loja e qualquer venda realizada dentro da fortaleza. Quando chegasse esse momento, a riqueza que essas guildas iriam acumular seria bastante surpreendente. Foi precisamente por essas perspectivas que tantos líderes de guildas estavam dispostos a derramar tantos recursos e energia no jogo, mas, ao mesmo tempo, sob esse imenso fardo, eles não tinham muito dinheiro para comprar propriedades, muito menos, abrir uma loja. Se não fosse pela pressão que sentiam pelos negócios florescentes da loja de poções Noite Estrelada, eles nunca se apressariam a abrir uma própria loja de poções. No entanto, devido a fundos insuficientes, eles só podiam pagar propriedades em locais remotos e as lojas que abriram eram meramente de nível 1. Além disso, a maioria das combinações criadas internamente seria usada por elas mesmas e somente o excedente seria dado para estocar na loja. Como resultado, seus negócios estavam muito mal. A alquimia não era a única profissão comercial lucrativa. Havia também costuraria, artesanato e ferraria, mas, por enquanto, não eram muito populares. Nos primeiros ranks, os itens que criavam eram lixo que ninguém tinha interesse. Pegue um ferreiro, por exemplo, no nível aprendiz, as armas que criavam estavam todos no grau novato. Depois de avançar para ferreiro júnior, suas criações ainda seriam apenas bronze no máximo. Mesmo que eles os vendessem no mercado, eles não ganhariam muito dinheiro. Era por isso que a alquimia era atualmente a profissão de artesanato mais popular no jogo. Afinal, mesmo as combinações de baixo nível teriam algum efeito quando usadas em níveis mais altos. Costuraria, artesanato e ferraria. Ni Yan certamente tinha ambições de entrar nesses mercados, mas, por enquanto, ele não possuía os recursos. Agora, a maior parte do seu dinheiro estava sendo investido na compra de terras. Depois de resolver seus assuntos atuais, imobiliário em outras cidades e a loja de poções Noite Estrelada, ele estaria pronto para se expandir para outros mercados. Ele achou que, nesse ponto, muitos ferreiros, costureiros e alfaiates ainda não seriam contratados. E se ele realmente não conseguisse encontrar alguém adequado no futuro, ele poderia simplesmente tirar de outras guildas ou lojas, oferecendo um salário muito maior. Afinal, era assim que Cao Shu tratava frequentemente assuntos na sua linha do tempo anterior. Depois de atualizar a loja de poções Noite Estrelada para o nível 3, Ni Yan retirou o dinheiro restante, que equivale a 36 de ouro e teletransportou para a segunda maior cidade do Império Viridiano, Nizold. Kalori, Nizold e Heison, City of Radiance, onde Cao Shu tinha influenciado mais. Naquela época, Cao Shu possuía mais de 50% de todas as propriedades nessas três cidades. Então, para evitar que ele atinja esse domínio novamente, Ni Yan estava comprando terreno nessas cidades com o propósito expresso de arruinar a base do crescimento de Cao Shu. Ao chegar em Nizold, descobriu que quase todas as pequenas áreas já tinham sido compradas. No entanto, as áreas maiores, que custam mais de 10 de ouro, permaneceram intactas. Ele estava olhando uma propriedade específica localizada no coração da cidade que custava 28 de ouro. Com um preço tão caro, não importa o quão grande fosse a guilda, eles ainda não poderiam comprar por enquanto. A população de Nizold era muito inferior à de Kalori. Por isso, embora o comércio aqui ainda estivesse florescente, o número de jogadores ricos era comparativamente menor.
Seria um eufemismo dizer que a propriedade no centro da cidade era a melhor em Nisoud. Se ele construísse uma casa de leilão neste local, então, no futuro, se tornaria o edifício histórico da cidade. Comprar este terreno era igual a comprar metade do Nisoud. Ni Yan comprou esta propriedade sem a mínima hesitação. No entanto, simplesmente comprar um imóvel caro não garantiria o sucesso. Quando apreciado em valor no futuro, o imposto de propriedade mensal se tornaria uma despesa considerável. O AI do sistema foi inteligente. Embora o preço original de uma propriedade não fosse alto, o imposto da propriedade aumentaria de forma correspondente na medida em que aumentasse de valor. Havia um montante fixo de imposto que precisaria ser pago todos os meses, atuando como uma corrente constante de dinheiro que flui para fora. Então, se o jogador estava mal em gerenciar seus negócios e não pudesse pagar seus impostos sobre a propriedade, então eles seriam forçados a vender suas terras, impedindo assim o desenvolvimento regional de estagnação, transferindo a propriedade para um proprietário esperançosamente mais competente. Além disso, Ni Yan também comprou algumas parcelas de terras relativamente baratas. Com apenas um ouro restante nos bolsos, ele se teletransportou para Calore. Ni Yan verificou sua própria barra de status. O sapo escamado Elite de level 30 mostrou-se extremamente eficaz na redução do seu status de Pequer. Agora, seu nome não era mais vermelho, mas sim amarelo. Enquanto seu nome estivesse amarelo, os NPCs ficariam cautelosos com o jogador e os tratariam rudemente. Mas, além de influenciar negativamente um jogador quando estivesse recebendo missões, não tinha impacto significativo em mais nada. O medalhão Slaughterfiend tinha uma chance de dropar do sapo escamado quando o jogador estivesse marcado com o efeito de status Pequer. Infelizmente, a sorte de Ni Yan não foi boa desta vez e não caiu. Embora tenha sido uma pena, ele não tinha outra escolha além de tentar novamente amanhã. Se ainda não caísse, então não havia nada que ele pudesse fazer. Também pode ser devido ao fato de sua pontuação Pequer não ser alta o suficiente. Conjetura de lado, não era incomum para um acessório com excelentes propriedades como o medalhão Slaughterfiend ter uma taxa de queda abismal. Ele então verificou sua barra de habilidade. A habilidade Adjudicator of God que ele recebeu do capítulo de coragem finalmente mudou de acinzentado para iluminado, significando que agora estava ativo e disponível para usar. Esta habilidade tem o tempo de cooldown de 10 dias e o fez esperar por algum tempo. Ni Yan sentiu-se incrivelmente excitado. Se ele usou a Adjudicator of God em conjunto com o Sacrificial Gambit, então seu dano seria surpreendente, especialmente se sua sorte fosse boa. Essas duas habilidades junto com Steel devem até mesmo permitir que ele atenda aos requisitos para limpar a próxima missão. Uma pancada do Sacrificial Gambit quando o Adjudicator of God fosse ativado seria bastante assustadora. O Adjudicator of God aumentaria a saúde de Ni Yan em 500 pontos, o que lhe permitiria chegar a quase 900, 30% disso seria 270, de modo que isso significava, enquanto o Sacrificial Gambit não faltasse, seria capaz de matar instantaneamente a maioria dos jogadores. Depois de 10 anos jogando este jogo e inúmeros dias elaborando teorias, este era o estilo completamente novo de ladrão com o qual ele aspirava. Nessa vida, ele não deixaria nenhum arrependimento. Ele não iria simplesmente parar depois do Shadow Dancer. Ele avançaria ainda mais alto e se tornaria uma existência divina. Olhando para a hora, Ni Yan apressadamente terminou seu negócio e deu a Bird um curto resumo antes de sair do jogo. Removendo o capacete do jogo, ele saiu da cama e foi ao banheiro para escovar os dentes e lavar o rosto. Depois, ele correu para a cozinha e bebeu uma garrafa de tônica de nutrição da geladeira antes de sair em sua rotina diária. Algum tempo depois, enquanto ele estava no meio de arrumar seu quarto, o telefone de repente tocou. Ni Yan, estou na frente da sua casa. Venha abrir a porta. A voz pertencia a Tang Yao. Aguarde, estarei lá em um segundo. Ni Yan vestiu suas roupas e desceu as escadas para encontrar Tang Yao. Depois de abrir a porta, viu um carro esportivo preto estacionado na rua ao lado de seu portão. Com um corpo bastante grande e um design aerodinâmico que o fez assemelhar-se a um felino de metal sobre rodas, foi um dos modelos mais quentes de carros esportivos agora em vigor na China, o Taiga Black. No plano interno, representou o mais alto nível de conquista da engenharia moderna. Com um preço que ultrapassou muitos carros estrangeiros, foi alimentado por um reator de fusão a frio em miniatura e poderia ultrapassar 1.800 km/h, tornando-o mais rápido do que a maioria dos aviões comerciais do passado. Foi completamente feito de material à prova de balas que era capaz de suportar quase qualquer impacto e possui durabilidade equivalente à de uma parede de aço de meio metro de espessura. Logo depois de sair do carro, Tang Yao bateu no capuz e disse: "O que você acha? Incrível, hein?" Dando uma olhada, Ni Yan acenou com a cabeça e respondeu: "Não é ruim. Este carro não é realmente seu, não é?" Ele lembrou que seu pai também havia encomendado um Taiga Black antes, em sua vida passada. Era realmente um carro chamativo. TSK, você não está nem um pouco surpreso? Ah, que decepcionante. Mas você está certo. Este cara não pertence a mim. É do meu velho. Pessoas ricas são realmente diferentes. Ele mesmo me fez pagar 20 ienes apenas para usar ele no dia. Tang Yao disse enquanto esfregava o capô do carro. Quando ele chegou aos 16 anos, qualquer dinheiro que ele gastasse teria que ser ganho por ele mesmo primeiro.
Seu pai nem lhe deu um único subsídio. Então, ele falando sobre seu pai nesse tipo de tom realmente não era nada. Mas você sabe, ser capaz de dirigir um carro tão chamativo realmente é incrível. Mesmo que eu atinja uma árvore ou um muro de cimento, eu ainda continuaria bem. Ni Yan riu e disse. Se seu pai soubesse que isso era o que você estava fazendo com seu carro precioso, você estaria morto. Tang Yao encolheu os ombros e disse com um tom indiferente. Não pode ser ajudado? Não é minha culpa. Não consigo encontrar estacionamento. Além disso, de que serve ter um carro caro se ninguém está dirigindo? Tudo bem, conversamos o suficiente. Vamos, todos estão esperando. Nas últimas 2 semanas, Tang Yao gradualmente notou uma mudança em seus papéis. Ele sempre foi o único na posição dominante, agindo como um irmão mais velho, mas, recentemente, parecia que as coisas mudaram sutilmente. No entanto, ele estranhamente não achou seu relacionamento atual desconfortável. A percepção que ele tinha de Ni Yan em sua mente estava se transformando lentamente. Depois que Ni Yan entrou no carro, Tang Yao ligou a ignição, e o carro começou a subir sem fazer um som. Ele flutuou suavemente, e então eles imediatamente aceleraram. O lugar da reunião estava fora da cidade em um restaurante na capital da província. Depois que o carro passou para o modo automático, demoraria umas meia hora para chegar lá, no máximo. O Jade River Dining Hall era conhecido como a coroa da capital provincial. Na verdade, era um clube de alta classe, abrindo uma área de mais de 20 mil metros quadrados, continha todo tipo de instalações de entretenimento que estavam prontamente disponíveis. Era o local ideal para festas e encontros. O Taiga Black parou na praça de estacionamento do refeitório, que estava alinhada com carros que se estendiam até o olho. Embora o Taiga Black fosse um carro muito bom, não era o melhor. Nesta praça inteira continha mais de milhares de carros, havia pelo menos várias dúzias que eram ainda mais valentes do que isso. Claro, é um monte de pessoas ricas, hein? Tang Yao virou-se para Ni Yan e disse. Venha, vamos lá. Eu definitivamente não posso dar ao luxo de visitar um lugar como este. Você terá que me cobrir, ok? Disse Ni Yan. Pare de agir como se fosse pobre. Se você vender o seu ouro no jogo através de um site do mercado negro, quem sabe quanto dinheiro ganharia? No entanto, você ainda tem a coragem de me escravizar. Eu definitivamente não vou vender meu ouro. Dentro do jogo, eu posso usar isso para ganhar ainda mais dinheiro. Cada moeda pode ser transformada em mais moedas? Ni Yan balançou a cabeça e respondeu. Tang Yao olhou fixamente para ele pensativamente antes de balançar a cabeça. Compreendo. É o mesmo que o dinheiro que investi no mercado de ações. Mesmo que eu gaste, não vou tirar mais de 30 ienes por mês. Quando estou trabalhando para o meu pai, eu nem vou tocar em tudo. Tudo bem, desde que eu ganhei de graça algum equipamento de você dentro do jogo, tudo hoje é meu deleite.